Gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre estudos e produtividade. Bom, esse é um tema que vocês me pedem bastante vídeos, já tem muitos vídeos aqui no canal, tem dicas de estudos, de onde você procurar por fora, né, por fora da faculdade, tem dicas só para estudantes de nutrição, tem dicas para calouros de nutrição, tem dicas de estudos no geral, tem dicas de como ler artigo científico, então já tem bastante vídeo aqui no canal, mas eu decidi trazer um outro com dicas sobre estudos e sobre produtividade, tá? Espero que vocês gostem e que seja de bom proveito. Para você estudar melhor, para você estudar mais, primeiramente você tem que ter um objetivo. Então tá, você quer estudar, mas você quer estudar para quê? Porque assim, é diferente uma pessoa que quer estudar para uma prova específica, por exemplo, e uma pessoa que quer estudar para ficar se atualizando. Então, vamos supor, você já se formou em nutrição, você já é nutricionista, dando o exemplo de nutrição porque é a minha área, né, mas isso vale para todas as áreas. Você já se formou e você quer só ficar se atualizando. Você estuda de uma forma. Eu quero passar na prova de residência, por exemplo. Daí você vai estudar especificamente para aquela prova. Você vai ter um cronograma de estudos, você vai ter um tempo de estudos, um período que vai ser menor, então você vai ter que estudar mais horas por dia. Então assim, depende, qual que é o seu objetivo? Para que você quer estudar? Você tem que ter isso em mente do objetivo que você quer estudar para você conseguir colocar as outras dicas que eu vou te falar, né, em prática. E aí o próximo tópico importante é a questão de prioridades e de temas. Então, vamos supor, você está na faculdade, tem muitas matérias. E aí você não vai estudar todas as matérias em um dia, todos os dias. Você tem que definir as prioridades. Então, matérias que você, por exemplo, já sabe mais, que você já tem um conhecimento maior, que você tem facilidade para aprender, você vai dedicar menos tempo para elas, né? Porque o tempo que você dedica, você já vai ser um tempo muito bem aproveitado, porque você consegue entender bem aquela matéria, e você vai dedicar mais tempo para as matérias que você não entende muito bem, porque aí você precisa estudar mais para você ir bem nas provas, por exemplo, ou para você entender aquele conteúdo. Então, veja as suas prioridades. Eu tenho prova de X matéria daqui uma semana e tenho prova de Y matéria daqui 3 semanas. A sua prioridade é o quê? A que está mais próxima, a prova X. Então, você vai estudar a matéria X. Passou a matéria X, você vai estudar para a matéria Y, que vai estar mais próxima. Então, você tem que ter essas prioridades. Por quê? Ninguém consegue estudar tudo, todos os dias, todos os temas, saber de tudo. Isso é impossível. A gente tem que elencar nossas prioridades. Então, vamos supor, você decidiu que a área que você quer atuar é nutrição em crianças. Você vai perder todo o seu tempo estudando alimentação em restaurantes? É claro que não, gente. Então você tem que definir suas prioridades, porque, novamente, não tem como a gente saber de tudo. Eu vou saber muito mais sobre a área que eu atuo do que uma outra área que eu não tenho conhecimento, que eu não tenho prática. Então, tira isso da cabeça, que a gente tem que saber de tudo. A gente não tem que saber de tudo. A gente vai saber um pouco mais de algumas áreas e um pouco menos de outras. Então, defina as suas prioridades, porque assim fica muito melhor. É lógico que eu não estou falando para você deixar de lado as matérias ou as áreas que você não gosta. Não, a gente tem que saber pelo menos o básico, mas eu tô falando que você não vai ficar 5 horas estudando sobre aquela matéria que você não vai usar tanto assim. Então, defina as suas prioridades. Definido isso, as suas prioridades, o objetivo que você quer estudar, aí você vai montar o cronograma. E esse cronograma só você consegue montar. Eu não consigo fazer um cronograma para você. Por quê? Porque eu não sei sua rotina. Eu não sei se você estuda de manhã, de tarde ou de noite, se você trabalha, se você tem um emprego, se você tem 2 empregos, se você tem filhos, se você não tem filhos. Então, isso vai depender do tempo que você tem disponível. Mas, de qualquer forma, você precisa arrumar um tempo para estudar. Porque você precisa arrumar um tempo para colocar essas dicas em prática. Senão, você não vai conseguir. Então, arranje um tempinho aí e faça um cronograma, que é o quê? Eu oriento você dedicar pelo menos 1 hora de estudos todos os dias. Pode ser todos os dias, assim, de segunda a sexta, né? Vamos tirar aí o fim de semana, por exemplo. Aí vai depender. Vitória, eu só tenho livre o fim de semana. Então, coloca aquele fim de semana para você estudar. Vai depender, tá? Lembra disso. Mas, defina aí pelo menos 1 hora, tá? Por dia que você consiga estudar. Por quê? Porque assim você consegue estar sempre se atualizando, sempre estudando 1 hora do seu dia, ou meia hora, né? Lógico, vai depender da pessoa. Mas você vira uma rotina, vira um hábito você estudar. Então, você não pega só, por exemplo, eu só vou estudar quando tiver uma prova, ou então eu só vou estudar quando tiver um paciente muito difícil que eu não sei o que fazer. Não, você vai estar sempre estudando, vai ser um hábito para você. Um hábito como ir para academia, um hábito como tomar banho, escovar os dentes, vai ser um hábito você estudar. Então, defina aí um período para você estudar praticamente todos os dias, tá? E aí tem a questão dos vários temas, né? Então, por exemplo, quando a gente está na faculdade,
faculdade tem várias matérias, então você vai definir por prioridades esse cronograma. Segunda-feira eu vou estudar tal matéria e tal matéria, então você pode dividir aí duas. Tenta não colocar todas as matérias todos os dias, que como eu te falei, você não vai conseguir. Então tem que definir as prioridades. Segunda-feira eu vou estudar matéria X e matéria Y. Terça-feira eu vou estudar matéria Z e matéria A. Quarta-feira eu vou estudar só a matéria C, porque eu quero dedicar aquele dia para eu estudar só essa matéria. Então você vai montando esse cronograma de acordo com o seu objetivo de estudo e com as suas prioridades. Nesse tempo que você estiver estudando, é importante o quê? Você fazer pausas. Então vamos supor, se você quer estudar para uma prova, você vai ficar mais do que 1 hora estudando, né? Então se você fica ali 5 horas estudando direto, o seu rendimento cai, você não consegue ficar aquelas 5 horas focado realmente. Então faça pequenas pausas, uma pausa ali de 10, 15 minutinhos, né? Estudou 1 hora, descansa 15 minutos, estudou mais 1 hora, descansa mais 15 minutos. Então é importante essas pausas para quando você voltar, você ter o rendimento. Não adianta você ficar 5 horas direto estudando, se nas últimas 3 horas você nem prestou atenção, você nem entendeu a matéria, você realmente não valeu a pena. Então faça essas pausas caso esse tempo de estudo seja maior do que 1 hora. Outra coisa extremamente importante, sem distrações. Então não adianta você ficar lá, eu separei aqui essa 1 hora para eu estudar. E aí passa 5 minutos, você tá lá vendo o celular, passa 5 minutos, tá lá vendo o Instagram, passa 5 minutos, chegou uma notificação, vou ver o que é. Daí você tá distraído, você não está realmente concentrado ali no seu estudo. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar meu celular, ou eu desligo ele, ou eu sempre deixo ele com o Wi-Fi desativado quando eu não tô usando, porque as notificações elas não vão chegar. E aí eu desligo o Wi-Fi, pelo menos, se possível, eu desligo o celular, que é melhor ainda, e eu guardo ele em uma gaveta dentro do guarda-roupa ou então em outro cômodo. Então, por exemplo, se eu estudo aqui no quarto, eu vou lá e guardo o celular em outro quarto. Por quê? Porque até eu ir lá pegar vai dar mais trabalho. Então eu vou realmente focar um pouco mais nos estudos. E além do fato de não vai ter notificação me chamando a atenção toda hora. E você pode fazer isso no próprio quarto mesmo, tá? Então, tô estudando aqui, eu pego o celular e guardo numa gaveta e esqueço ele lá. Então isso é muito importante, você tirar essas distrações. Eu falo do celular porque é uma das nossas maiores distrações, né, hoje em dia, mas todas as outras distrações que você tiver, por exemplo, tem muita gente falando dentro da sua casa, então, assim, se tranca no quarto, fecha a porta, fala, esse horário é o horário que eu estou estudando, então fecha a porta, fecha as janelas e fica ali concentrado, tá? Porque isso é importante. E além das distrações, também é importante você estar estudando em um local limpo e organizado. Então, por exemplo, estudar em cima da cama, deitado, é muito diferente de você estudar sentado numa cadeira com uma mesa. Então, essa questão do local importa bastante. Tem ali uma mesa, se você não tem a mesa, estuda na mesa da cozinha ou estuda, sei lá, no chão mesmo, mas em cima da cama, a chance de você não estar estudando bem é alta, tá? E defina aquele lugar para você estudar mesmo, para você trabalhar também. Então, quando eu sento aqui nessa cadeira, é para eu estudar, para o seu cérebro entender que aqui naquele local você tem que se concentrar mais do que ser num local como na cama, que você dorme, que você assiste série. Então, aquele local, ele não é específico para estudar. Então, acaba que você perde essa concentração. Além da questão da organização, né, gente? Uma mesa toda bagunçada também não adianta nada. Seu cérebro fica doidinho da cabeça. Então, esteja num lugar limpo, organizado e específico para os seus estudos. Beleza, tô estudando. Como que você faz, Vitória, para estudar? Você anota no caderno, você anota em tópicos, você faz resumo escrito, você faz resumo digitado? Bom, como que eu estudo? Eu gosto de colocar por tópicos, então eu não escrevo um texto corrido sobre aquele assunto. Eu escrevo tópicos, então eu pego pontos importantes e vou escrevendo. Esse é o método que funciona para mim. Pode ser que para você seja um método de escrever o texto digitado e não escrito à mão. Eu faço digitado, tá? Eu acho mais prático. Mas pode ser que você prefira escrito, porque você consegue lembrar mais, você consegue fixar mais. E isso realmente, quando eu faço escrito, eu consigo fixar mais. Mas eu faço digitado por ser mais prático. Então depende, você tem que achar um método que realmente dê pra você, que você ache o melhor pra ti. Mas eu faço em tópicos, então eu coloco pontos chaves, tá? E vou colocando no Drive mesmo, coloco lá no Drive, assunto tal. Aí eu vou lá e faço os tópicos. Aí, se for do mesmo assunto, eu coloco lá o tema e aí continuo os tópicos. Se for um outro assunto, eu abro um outro documento e discorso sobre aquele assunto, né? Coloco os tópicos. Então é desse jeito que eu faço. Por que é importante você anotar? Porque se você só estudar, se você só ouvir, se você só ler, você não vai gravar. Então você estuda uma coisa hoje, mês que vem você não lembra de mais nada. Então você precisa anotar para você fazer as revisões. Estudar num dia e
não achar que nunca mais você vai estudar aquele assunto. Você vai revisar ele para você realmente fixar aquele conteúdo. Então é importante vocês fazerem essas anotações e aí descubra o melhor jeito para você e revise essas anotações. E aí a revisão, gente, é tipo assim, bater o olho novamente, olhar um pouquinho, não é você estudar tudo de novo, tá? Porque aí não adianta, você vai estar sempre estudando. Revisão é um período curto de tempo que você vai só revisar aquela matéria ou aquele tema. Agora, mais dicas sobre produtividade do que sobre estudos. É a questão do planner, então da agenda, do cronograma. Eu realmente não vivo sem planner, então eu tenho uma agenda que eu até mandei fazer com os horários específicos, então tem a cada meia hora, então 8, 8 e meia, 9, 9 e meia, 10, 10 e meia, até 10 horas da noite, e aí eu anoto todos os dias do que eu tenho que fazer em tal horário. É lógico, nunca ocorre sempre, tipo assim, 8 e meia eu tenho essa tarefa e eu tenho que terminar ela até 9 horas, e aí todos os dias dá certinho. Não, às vezes não dá, mas ter isso organizado ajuda demais, tá? Porque você não fica pensando, nossa, eu tenho 30 coisas para fazer. Você consegue fazer as 30 coisas de uma vez? Não. Você tem que fazer elas, mas você consegue fazer de uma vez? Não. Então você precisa realmente delegar em quais horários, em quais dias você vai fazer, quais são as suas prioridades novamente. Então a questão do planner ajuda bastante, tá? E aí eu tenho tanto o do dia, né, diário, todos os dias eu coloco lá o que eu vou fazer, quanto a agenda mensal, então que eu coloco os eventos mais importantes, então você pode colocar, né, tal dia tem prova tal, então nos dias anteriores você já sabe que você tem que se organizar para isso, então tem a agenda mensal. E tem a agenda semanal, que a agenda mensal eu uso o Google Agenda, tá, fica aí de dica para vocês, eu acho ótimo, e a agenda semanal eu fiz numa 4 meses, escrevi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, os horários, manhã, tarde e noite, que eu tenho que fazer segunda de manhã. Segunda de manhã eu separo para atendimento, terça de tarde eu separo para estudos, quarta de noite eu separo para organizar a casa. Então, assim, são coisas que vão além dos estudos, né? Então, assim, é realmente organizar a sua vida, porque isso daí aumenta a sua produtividade. Outra coisa que eu gosto bastante é colocar uma musiquinha de fundo. Então, quando eu tô estudando, quando eu tô trabalhando, eu coloco uma música de fundo. Às vezes é uma música clássica, às vezes que é só o toquezinho, né? Às vezes eu coloco lá, barulho de chuva, às vezes eu coloco um barulho de chuva, ou tem vezes que eu tô muito desanimada, eu preciso de uma música mais, assim, que me anime. Aí eu coloco ali uma música pop, né, em inglês, pra não ficar cantando também. E às vezes eu coloco também um sertanejo, que eu fico cantando, fico mais animada. Não é algo que eu estou estudando, eu tô mais, por exemplo, preenchendo uma planilha. Eu não tenho que ter tanta atenção naquilo de decorar, né, de estudar essas coisas. Então eu coloco uma música que tenha letra, porque se você coloca uma música que tem letra e você tá estudando, você é muita briga, né, de palavras. Então você acaba não entendendo muito bem. Mas, assim, novamente, isso vai de pessoa para pessoa. Tem gente que escutando uma música falada aprende muito melhor. Então veja o que funciona melhor para você. Mas essa musiquinha de fundo me ajuda bastante do que ficar só no silêncio. Eu acho muito melhor. E na sua mesinha também tenha sempre água, é super importante a gente estar se hidratando também, então uma pausa sua também pode ser ir lá, encher a garrafinha, ir no banheiro, então isso já dá uma respirada, vai lá fora, pega um sol, volta, faça essas pausas e tenha sempre a água também na sua mesa, porque ajuda bastante. Bom, gente, então eu acho que é isso, essas dicas assim, que é o que eu realmente uso na minha prática, no meu dia a dia. Eu sei que tem aplicativo para você comandar o tempo que você vai estudar, tem o método de estudos, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei da forma que funciona pra mim, tá? E mais uma vez vou repetir, depende de cada caso, usem essas dicas de acordo com a realidade de vocês, espero que ajude bastante e assim, realmente tenha o estudo como uma prioridade, tá? Porque o estudo ninguém vai roubar de você, uma vez que você estuda, uma vez que você sabe aquilo, ninguém consegue tirar aquilo de ti, então é realmente muito importante, seja ele pra qualquer área. Se você tem ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que assim que eu ver eu já te respondo. Se você não me conhecia, se inscreve aqui no canal que tem bastante conteúdo, tanto sobre nutrição, quanto estudos, quanto vlog de viagem, quanto unboxing de produtos, então tem muito conteúdo por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, isso é super importante pra mim. Então eu te ajudo daqui e você me ajuda daí. E se não me conhecia também no Instagram, e se não me segue lá, que lá também tem bastante conteúdo, tá? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até os próximos. Tchau, tchau!